Bom, boa noite, pessoal, e obrigado pelo convite. Será um prazer entrevistar a Vanessa. E, Vanessa, o tema de hoje é DevSec. Para começar a introduzir, o que é desenvolvimento seguro? Olha, eu vou te falar que é bom começar assim, porque as pessoas às vezes confundem, né, esse termo, o que significa, mas de forma bem resumida, né? A ideia de desenvolvimento seguro é você aplicar desenvolvimento na hora de programar uma aplicação. E esse termo anda muito casado, né? Hoje em dia é difícil você falar de desenvolvimento seguro sem citar o termo DevSecOps, então eu vou até falar um pouco dele aqui também. A ideia de DevSecOps é um conceito para integrar DevOps e a automação de processos de segurança de informação para oferecer software seguro sem comprometer a velocidade de entrega e a qualidade, né, na colaboração que esses modelos que hoje em dia são utilizados, né, os modelos ágeis, impõem. Então, a ideia é você conseguir colocar a segurança em todo o pipeline de desenvolvimento, desde o momento de construção até o momento de chegar em produção. E uma curiosidade em relação a isso, né, é que essa ideia de colocar, né, a segurança no meio do DevOps não é uma ideia de agora. Ela surgiu em 2012, não sei se vocês já ouviram falar do Gartner, né, que é uma empresa de consultoria que desenvolve tecnologias relacionadas à introspecção necessária para ajudar os clientes na tomada de decisão. E esse termo surgiu pela primeira vez em 2012. Só que quando ele surgiu, era até um termo associado a DevOpsSec, como se a segurança entrasse no final do processo. Só que no mundo ágil é muito difícil, né, você colocar a segurança somente no final do processo, porque é extremamente custoso. O custo de você achar, por exemplo, um problema em produção e ter que resolver, você vai ter que refazer todo o ciclo, né, quando você atualizar a aplicação, por exemplo. Então, foi vista a necessidade de fazer como se fosse um shift left, né, esse é o termo técnico, de pegar a segurança, né, que estaria na última etapa do desenvolvimento e ir jogando cada vez mais para a esquerda. É bastante importante isso aí, a segurança durante o desenvolvimento, porque aí dá para pegar melhor as falhas e corrigir. E uma coisa que eu até queria completar, né, que da mesma forma que, ao meu ver, tá, gente, se vocês também forem estudar mais a fundo, o DevOps não é ferramenta, não é só processo, é a cultura. O DevSecOps também vem com uma questão da cultura, porque não tem como a segurança ficar o tempo inteiro correndo atrás do desenvolvedor, até porque a quantidade de profissionais no mercado são bastante diferentes. Então, é importante ver DevSecOps como algo cultural também, onde o conhecimento é passado, onde as áreas trabalham de forma proativa, né, e colaborativa também, sem ter aquela famosa racha, né, de segurança, desenvolvimento, essas coisas. Como é testada a segurança durante o desenvolvimento? Você pode fazer de diversas formas, né, testes de segurança. Você pode introduzir ferramentas de SAST, de DAST, AST, né? SAST é análise estática de código de aplicações, né? O DAST seria uma análise dinâmica. Se eu estiver falando muito termos técnicos, gente, eu posso dar uma traduzida aí para vocês, né? mas a ideia do SAST é você olhar literalmente o código. O DAST, você olha a aplicação já pronta e faz uma automação, né, para poder simular algum comportamento anômalo para poder explorar uma vulnerabilidade. Seria na mesma linha de um pentest, só que não é um pentest. E o IAST seria uma análise estática meio que incremental dentro desse processo. Então, a ideia, né, de você colocar segurança dentro do pipeline é você integrar essas soluções. Por exemplo, se você usa um GitLab, se você usa um Jenkins, você tentar integrar segurança nesse momento. Então, você pode fazer análises quando vai rodar um build, pode fazer uma análise de componentes externos, porque é importante isso. Não adianta você estar com a sua aplicação segura, você está garantido o seu código, e você não olha aqueles componentes externos que você acaba puxando. Né? Quem tem o hábito de pegar aqui, né, vou pegar uma biblioteca lá de fora e dar uma olhadinha no código, ver se ela é segura. Quem faz isso? Quem lembra de dar essa verificada, né? Então, no momento de build, você pode olhar
as bibliotecas externas, na hora de você tentar deployar uma aplicação, coisa assim, você pode colocar um site rodando, por exemplo, também, que aí é uma forma de garantir que as aplicações não vão para o ambiente, né, de forma estando vulneráveis. Essas soluções de SaaS, você também consegue botar uma inteligência, umas regras aí no meio. Então, por exemplo, eu não quero que vá para a produção ou para o ambiente de homologação, que você pode implementar em cada um dos momentos, né, da sua aplicação. Alguma aplicação que tem uma vulnerabilidade alta, então você pode criar regras também nesse sentido de impedir. Ou então que não pode ir com mais do que 3 vulnerabilidades altas, você vai brincando nesse sentido. Então, uma das formas é pensar nesse sentido de pipeline mesmo, né, do CI/CD, e depois também você pode pensar em colocar, por exemplo, na IDE do desenvolvedor. Existem algumas soluções, pagas ou não, né, que você pode integrar na IDE para poder, cada vez que você vai codando, né, fazendo sua aplicação, você também consegue ter visibilidade se está fazendo algo vulnerável ou não. Então, te dá um resultado para o desenvolvedor de forma mais rápida e mais natural, né, do que esperar, por exemplo, a aplicação está toda pronta e você só olhar isso em produção. Mas, assim, se for pensar em todo o ciclo de desenvolvimento, a gente também entra no mérito de botar segurança na hora de definir requisitos, né, tentar botar um profissional de arquitetura de segurança de aplicações para poder ajudar na definição de requisitos, para poder tentar ajudar na modelagem de ameaças e fluxos de dados, que aí você consegue enxergar, né, de uma forma muito mais visual quais são as suas possíveis ameaças e já tenta antecipar, né, e proteger a sua aplicação desde o momento da construção. Então, assim, pensar em segurança desde o início e também capacitar os desenvolvedores em relação a isso, porque da mesma forma que a pessoa de segurança não necessariamente é uma especialista em desenvolvimento, um desenvolvedor não tem a obrigação de ser um especialista em segurança, mas é interessante que as pessoas conheçam as áreas. Então, para a galera saber corrigir, alguém precisa dar esse norte. Então, a ideia também é dar esse treinamento. E continuando nessa linha de pensamento dos testes, e sobre os testes automatizados, eles são seguros? Eles existem? O que você acha sobre isso? Eu acho que a automatização nesse processo, né, é fundamental, porque faz você ganhar fôlego, faz você ganhar escalabilidade e agilidade. Então, eu vejo como se fosse um ganho. Só que eu particularmente, né, vou dar aqui a minha opinião pessoal nisso, eu não acho que dá para ficar às cegas com a automação. Como qualquer ferramenta, né, que você introduza no meio, você pode gerar falsos positivos, falsos negativos. Eu acho válido você, principalmente naquele primeiro momento de implantação das soluções, você tá acompanhando e tá validando os resultados para justamente não impactar um processo, porque a ideia de DevSecOps não é atrapalhar o processo de ninguém, não é impedir que a aplicação vá para a produção, não é, a gente está junto do negócio, é segurança também aliada ao negócio, é tentando ajudar as outras áreas a conseguirem fazer o que elas querem. Então, eu particularmente acho que tem que ter uma validação de resultado, acho que é importante juntar um code review, principalmente assim, você não pode fazer de tudo, às vezes porque é muita coisa, né, mas dá uma validada nos resultados, pelo menos altos e médios. Essa é a minha opinião. Mas e eu também acho que a automação ajuda muito nas questões das aplicações legadas. Eu vou até dar esse insight aqui para vocês, porque às vezes as pessoas falam assim, caraca, minha empresa é muito antiga, tem muitos softwares antigos, não dá para ser DevSecOps, é muito novo isso daí para mim. Mas não, gente, assim, a gente pode pensar por partes. Sistemas antigos, sistemas legados, são sistemas que sofrem manutenção. Então, por que você não vai introduzindo a segurança, né, durante a manutenção? Vou mudar a aplicação? Roda um site, faz um code review, dá uma olhada nas bibliotecas externas, vai mexer em alguma coisa da rede, então aproveita e faz um scan de rede. Então, assim, é uma forma de você ir por partes, né, cumprindo com a segurança mesmo em algo legado. Não, porque, assim, tem aquela história, né, toda vez que você vai mexer em algo legado, alguém vira e fala, daí vai morrer. E aí, quando é que morre, né? Fica sobrevivendo quanto tempo? Quais são as metodologias para deixar a minha operação, o meu desenvolvimento e a segurança do meu projeto em conformidade? Depende do que você quer estar em conformidade. Mas vou dar um exemplo. Assim, se você for pensar no framework
no framework internacional, no PCI da vida, você precisa garantir que o que você esteja desenvolvendo. Tem um requisito lá, não sei se vocês sabem um pouco dessa norma, mas lá no requisito 6, eles falam sobre, lá o PCI fala sobre a questão de desenvolvimento seguro. Então, assim, é importante que as suas aplicações, de modo geral, né, se for pensar em PCI e em outras normas, não tenham vulnerabilidades altas e médias. Existe também um prazo para correção disso, se eu não me engano, acho que é 30 dias para poder corrigir. Se for, o ideal é que não vá coisa alta para produção, né? Tipo, com vulnerabilidade alta, mas acho que tem um prazo de 30 dias, mais ou menos, para poder fazer essas correções. E aí, as baixas, você consegue, tem até 3 meses. Então, você faz isso dentro de um backlog. Mas uma forma de tentar, de fazer uma implementação, quero implementar desenvolvimento seguro na minha empresa, não sei por onde começar. Um caminho é utilizar o OpenSUN da WASP, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um framework que dá todo um direcionamento. Assim, você consegue entender o contexto da sua empresa. Ele faz uma série de perguntas. A ideia é que as perguntas sejam respondidas pelos desenvolvedores, para não ter aquela coisa porque às vezes a segurança pensa à frente, né? Então, quando alguém de segurança responde as perguntas de arquitetura, de operação, de governança, coisa assim, às vezes pode pensar no cenário do ideal, do que ela gostaria de fazer. E para o DevSecOps estar implementado, né, precisa chegar dentro da galera de desenvolvimento. Então, uma forma de fazer isso é você se direcionar pelo OpenSUN, que ele tem uma série de áreas, né? No caso, são 4 áreas. Ele tem a área de governança, a área de construção, de verificação e de operação. E aí, dentro deles, ele quebra em sub-áreas e, a partir dali, é possível você fazer perguntas para entender melhor o seu contexto. No caso do OpenSUN, ele tem como se fosse uma nota, né? De 0 a 3. Quando a nota é 0, quer dizer que a sua maturidade está zerada. Quando é 3, ela está no nível máximo. E aí, com base nas suas respostas, ele pode indicar qual é a sua área mais fraca entre essas 4 grandes sub-áreas, né? Isso daí eu estou falando na versão 1.6 do OpenSUN, tá? Porque na versão 2.0 tem mais áreas. Mas funciona da mesma forma. E aí ele direciona você sobre onde você tem que atacar. Só que não é do 0 para o 3, do nada. Ele dá como se fossem sugestões, né, genéricas, para você também poder trabalhar mais detalhadamente a partir daquilo, para você ir aumentando a sua maturidade de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3. Então, uma forma uma metodologia também para poder implementar a DevSec, eu sugeriria isso, porque é uma forma de você enxergar o todo da sua empresa, né, da sua área, ver quais são os seus pontos fortes, ver quais são os seus pontos fracos e para poder montar uma estratégia, né, de como fazer o DevSec da melhor forma. Então, poxa, se a minha empresa não tem, por exemplo, DevOps, como é que eu penso em colocar alguma coisa dentro de pipeline? Eu tenho que introduzir a segurança de outra forma. Né? Então, são essas questões que a gente consegue enxergar, né, que pode ir sendo respondida com o decorrer do processo. Ficou bastante clara a sua explicação sobre isso. Como o tempo é curto, eu não estou indo muito no conceito de sair explicando as coisas detalhadamente, mas, assim, vocês podem me procurar pelo meu LinkedIn também, tem um grupo que eu sou mentora, né, que é o Cybersecurity Girls, e tem um grupo que eu fundei, junto com outras 2 mulheres, né, a Vivi e a Grazi, que é o OMECSEC, né, do Instagram, que aí vocês também podem mandar coisas por lá que a gente responde. Tem outra questão que é bastante importante, é um dos mais importantes do que eu acho. E aproveitando que a gente lembra do incidente que aconteceu na semana passada no TSE, que teve o ataque de ransom, a gente vê que o Brasil não se preocupa tanto quanto deveria com segurança, não é? Não, é Aí, triste. se o TSE foi atacado, imagina uma empresa por aí. Aí, como a gente pode conscientizar os gestores que segurança é necessário no desenvolvimento? Vai ser meio que triste, entre aspas, a forma que eu vou falar, mas gestor entende de finanças, né? Às vezes você virar e falar que é necessário, porque quando você investe em segurança,
A empresa normalmente eles falam assim, ele está investindo demais, eu não estou vendo retorno. Mas aí, quando acontece um problema, lembra que aquela segurança não está suficiente. Então, assim, uma forma de conscientizar, primeiro é financeiramente, assim, embora eu ache que a gente tenha outros fatores muito mais fortes, mas gestão, muitas vezes os gestores olham a parte financeira. Então, assim, eu trouxe até uns dados sobre isso. Tem o Instituto Ponemon, ele fez uma pesquisa, né, e ele percebeu o seguinte, que o custo de você corrigir um problema em produção é $7.600, enquanto em desenvolvimento é $80. Então, você corrigir um problema em produção é de 30 a 100 vezes mais caro do que em desenvolvimento. Isso aí já dá para dar um baque, né? Sem Com contar certeza. o dano moral que você sente. Por exemplo, se a sua empresa sai uma notícia, como é que fica a imagem dela? Então, o que eu estou falando disso de custo é custo técnico. Não é custo de dano que causa a imagem, dano que causa cliente, nem nada. Então, essa é uma forma de você ver, que antecipar, ainda mais empresas, né, que têm muitos softwares, você consegue economizar bastante nesse sentido. A outra questão é que você consegue estar mais preparado para adversidades, você evita aquela situação, aquelas palpitações em que a galera de desenvolvimento tem, né? Tem que subir aquela aplicação correndo, pelo amor de Deus, está com bug, alguma coisa assim. Então, assim, se você consegue enxergar as coisas antes, você previne, você antecipa. Então, você não precisa passar por essas situações. Diminui, na verdade. Não vou falar que necessariamente o processo, assim, você vai pegar 100%, né? Da mesma forma que tem gente correndo atrás para poder deixar o mundo seguro, tem alguém correndo atrás para deixar inseguro, né? Aquela famosa rato, né? Corrida do carro, então cachorro correndo atrás do rabo, qualquer coisa assim. Mas, assim, eu acho que são dois pontos bastante fortes na hora de conscientizar. É mostrar a questão financeira, mostrar a questão da importância, né, de você estar mais preparado nesse sentido. E você vê com o tempo, né, porque, assim, às vezes acontece da galera implementar segurança e não gerar indicadores disso. E aí isso tira um pouco da visibilidade dos ganhos. Mas quantas vulnerabilidades você conseguiu reduzir nesse processo? E se alguém lá fora tivesse explorado? Quanto tempo que passou a ser o seu tempo de correção, de aplicação? Então, assim, você passou a levar, sei lá, 2 semanas para corrigir a cada fechamento de sprint, você passou a levar 2 dias? Quanto retrabalho você deixou de ter? Então, eu acho que você trazendo esses dados, né, você fazendo essas reflexões, faz com que os gestores pensem, né, que não só gestor da empresa de modo geral, CTO, coisa assim, mas acho que até mesmo a galera os gerentes de desenvolvimento. Porque às vezes as pessoas podem ter uma insegurança na hora de falar, nossa, eu vou deixar a segurança entrar aqui, vai ser tudo barreirado, eu não vou conseguir trabalhar mais. Mas não, entendeu? A gente está lá só para somar. Essa é a ideia, é ser viabilizador. Bastante claro isso aí. E qual a importância de um desenvolvedor aprender sobre segurança, né? E uma pessoa de segurança aprender sobre programação? Eu acho que as duas conseguirem conversar, né? O principal eu acho que o principal ponto é esse, porque se você consegue... É muito difícil. Como é que a segurança vai falar como fazer seguro se ela não entende? Assim, como é que eu vou virar e falar poxa, a sua aplicação está insegura, se eu não entendo o que o seu código faz? Eu não preciso ser uma desenvolvedora, eu não preciso codar uma aplicação, mas eu preciso entender lógica. Eu preciso entender o que aquele código faz. E como é que o desenvolvedor, às vezes, porque às vezes acontece isso, né? Não, preciso subir correndo e sei lá o quê, e quer ignorar um pedido de segurança. Mas como é que ele vai fazer isso se ele não sabe as consequências? E um ponto importante também da questão do desenvolvedor aprender sobre segurança é que o software, não a fundo, né, mas aprender minimamente sobre segurança, é que o software dele vai estar mais preparado para qualquer adversidade. Eu acho que não dá para a galera vir com um pensamento antigo de que, nossa, eu sou desenvolvedora, minha aplicação é ótima, está super preparada e eu não corro risco nenhum. Então, eu até falo assim, não sei se as pessoas conhecem, não é um manifesto muito conhecido, mas tem o The Rugged Manifest, que é quando o desenvolvedor até mesmo fala assim, eu reconheço o meu código será usado de maneiras que eu não posso nem antecipar.
de formas que eu não projetei e até por mais tempo do que foi planejado. E eu sei que ele também, que o meu código pode ser atacado por adversários, né, talentosos. Eu sei que ele pode ter vulnerabilidade, uma fraqueza. Então, ele vai tentar garantir que o código vai ser o melhor possível para que ele aguente, né, qualquer ou o máximo, né, de situações adversas no futuro. Porque aí ele até fala assim, se manifesta, ele fala assim, eu sou robusto, porque o meu código pode enfrentar desafios e persistir apesar de todos eles. E eu sou robusto não porque é fácil, mas porque é necessário, eu estou pronto para o desafio. Então, a ideia do desenvolvedor vir com essa mentalidade de que, gente, todo mundo erra, entendeu? A segurança pode errar, o desenvolvedor pode errar, e seu software não é porque você fez, que é o melhor do mundo, entendeu? Assim, você pode ter toda a capacidade, eu não estou falando que não tem, mas tem alguém lá fora que está tentando achar vulnerabilidade aí, então aceite sugestões, esteja aberto para isso, estude como fazer o seu código da melhor forma possível. Existem vários tutoriais na internet, assim, sobre como tentar implementar aplicações mais seguras, então a ideia é ir para essa linha. Em quais setores ou cargos o especialista de DevSec ou DevSecOps é inserido no mercado? Eu acho que, assim, como a DevSecOps, a pessoa que atua nessa área consegue ter uma visibilidade de Dev, consegue ter uma boa visibilidade de Ops e consegue ter uma boa visibilidade de segurança. As empresas, hoje em dia, assim, que estão mais antenadas, já existem a própria área de DevSecOps, né? Então, você pode atuar em qualquer, como especialista, analista de DevSecOps, coordenador, gerente, coisas assim. Mas se a empresa ainda não tem essa área bem definida, uma das formas de você se enxergar, né, dentro de cargos é quebrando o próprio ciclo de desenvolvimento. Você pode ser, se você entender da parte de definição de requisitos, de arquitetura de aplicações e de modelagem de ameaças, você pode ir para frente de arquiteto de segurança de aplicações. Isso daí é uma frente. Você pode ir na frente de conscientização também, de treinamento, para poder treinar o pessoal de desenvolvimento e correção. Se você é uma pessoa que gosta muito da parte de análise de código, você pode ir para frente de code review e da parte de implementar, né, que seria a parte de ver a segurança dentro do fluxo CI/CD, por exemplo. Então, assim, são diversos momentos que um profissional de DevSecOps pode entrar. Eu não sei, assim, eu particularmente, eu consigo ter uma visibilidade do início ao fim. Não sei se todos os profissionais de DevSecOps são direcionados a uma parte só específica, mas acho que cada um pode se encaixar, assim, de acordo com aquilo que você tem mais afinidade. Se você é muito bom na parte de code review, na parte de operação, entra nessa parte do CI/CD, na parte de ambientes e coisa assim. Se você também faz aquela famosa POC para poder mostrar para os devs que aquela aplicação não está segura, né? Porque às vezes acontece isso, você vai e vira, fala com o pessoal de desenvolvimento, poxa, seu código está vulnerável, explica a parte lógica porque está vulnerável, aí fala, é impossível, faz uma POC. E aí você pode atuar como pen tester também, né? Porque isso acontece. Então, eu acho que são diversas frentes que a gente consegue ter, e é uma área que eu vejo muito espaço no mercado, né? Porque é uma área que está super crescendo, tem alguns lugares que falam, né, que é o futuro de AppSec, justamente isso. Então, assim, é uma área que faz super sentido as pessoas estudarem. Legal sua visão. E qual é a mentalidade e cultura de segurança que um profissional de DevSec ou DevSecOps tem que ter na hora de executar seu papel dentro de uma empresa? Eu vou falar a primeira palavra. Por favor, gente, sem cultura do porrete. Não dá. Assim, eu sei que muitas pessoas podem estar me xingando falando isso, tem que descer o cacete mesmo. Mas, não, assim, não dá para vir com essa mentalidade se você quer fazer o DevSecOps, sabe? Não dá para você sempre dizer não. Não dá para você vir com a frente de medo, incerteza, de dúvida, de você pensar somente em atender puramente a segurança, sem pensar em negócio, sem ter uma contribuição de forma aberta, né? Sem atuar de forma transparente. Não dá para ter aquele famoso
puramente checklist, né? Aquela pessoa com aquela pranchetinha e lista de verificação. Não tem como, assim, você tem que pensar em operação de conformidade, você tem que pensar em inteligência compartilhada para tanto antecipar as ameaças, como também conseguir construir controles, né, para evitar que elas aconteçam. Não dá para a segurança também ser aquele time que só é acionado no final. A galera precisa enxergar a gente como alguém para cooperar, né? Então, assim, o time está sempre atuando junto. Também tem a questão do monitoramento, porque às vezes a segurança era acionada, teve um vazamento, aí segurança acionada. Não, gente, segurança precisa ter monitoramento proativo, né? 24/7, que nem a parte de desenvolvimento tem no mundo DevOps, que nem a parte de operação também tem. Não dá para ficar com esse pensamento antigo do não vou deixar. Acho que antigamente faltava muita empatia, sabe, entre as áreas. E eu falo isso sendo uma pessoa de segurança, porque alguém virava e falava assim, preciso de acesso ao quê? Não. Mas por que a pessoa está pedindo acesso? Tenta entender um pouco o contexto, não pode mesmo dar o acesso? Ou então, ao invés de falar não de cara, fala em quais condições eu consigo dar, se for possível. Às vezes a gente realmente não tem como mudar um não para um sim. Mas a gente tenta entender o contexto. É por isso que, assim, a melhor forma de resumir isso é falando, gente, sem a cultura do porrete. E para finalizar, para essa galera que está assistindo, quem tem interesse em estudar sobre desenvolvimento seguro, por onde a gente começa os estudos? Dá um pré-requisito para iniciar? Se você está zerado, vou falar assim, começa a entender a parte de lógica de programação. Para você conseguir olhar o código, você precisa entender o que é um parâmetro, o que é um método, uma função, o que é uma classe, coisas assim. Para você entender, você está atuando no mundo do desenvolvimento, você está querendo introduzir segurança ali, como é que você não entende o principal objeto que você está tentando deixar seguro? Né? Então, a ideia é você conseguir entender a parte de código, não precisa ser programador. Por isso eu estou enfatizando, precisa entender lógica. Esse é o foco. Para quem é desenvolvedor e quer ir para desenvolvimento seguro, muito, muito fácil, assim, né? Porque pega a questão de já conhecer código, né? De já codar e tal, então precisa aprender o lado de segurança. Precisa entender quais são as vulnerabilidades, como é que elas podem ser exploradas e como corrigir. E alguém de segurança, né, que tem visibilidade de segurança, que já tem essa bagagem, precisa entender a parte de desenvolvimento, né? E também precisa ver a parte de operação, né? Porque precisa implementar o DevSecOps de uma forma ágil dentro desse contexto todo. Então, Vanessa, obrigado por participar. Eu que agradeço, gente, o convite.